quando fala que as leis da física não são absolutas, e aí depois passa como se houvesse uma superestrutura em cima, ou uma estrutura, o que me deu uma sensação, porque lei dá noção de rigidez, até jurídica e coisa e tal. A lei dá uma noção de absoluta. Então não haveria lei na física, haveria processo. Dá para entender o que eu estou falando? É diferente a lei do processo. Se houvesse a lei pode ser relativa, absoluta, mas a lei dá essa noção de uma linha que você é obrigatório. E se você passa para processo me dá uma sensação de movimento. Então vocês estariam procurando outra coisa, não exatamente as leis da física. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Faz sentido. Tá? E também tem uma outra coisa, quando você fala do tempo, ou da posição, eu no tempo e no meu espaço, eu 65 no meu tempo e no meu espaço, e que vai depender dentro do cone de luz, das várias passagens da minha vida, e que eu poderia ir para frente ou para trás, como se eu entrasse numa nave, alguma coisa assim, me dá uma sensação também que me lembra a ciência humana, quando você tem completamente fora de seu esquema. Quando Humberto Eco falou da obra aberta, que cada um que lê um livro vai ter uma percepção de um discurso e de uma palavra, e que também são várias posições em relação a uma mensagem. Um espaço dentro de um livro é uma outra coisa. Obrigado pela sua pergunta. Eu vou começar pelo Humberto Eco. Na verdade, a semelhança não é muito boa, mas eu explico primeiro a seguinte questão. Lei física, na verdade, a palavra processo, para interpretar a evolução do universo, é uma palavra, mas por trás dessa palavra, a gente está com a ideia da lei física. Uma lei física variável não me cria problemas. Eu posso chamar ela de processo. O primeiro modelo cosmológico do Einstein, que o Einstein fez, porque como em 1915 ele fez a teoria da relatividade geral, que é uma teoria da gravitação, ele imediatamente aplicou isso ao universo. Einstein era um homem do século XIX, não era um homem do século XX. E a ideia mental que ele tinha do universo era um universo como sendo perfeito. Consequentemente, ele montou um cenário no qual o universo não tinha nenhuma evolução temporal, não era um processo. Era simplesmente alguma coisa estática e absoluta. Mais adiante, 20 anos depois, poucos anos depois, um físico russo, meteorologista, na verdade, Friedman, produziu um cenário do universo em expansão. Era um processo de expansão. Mas a lei que estava por trás disso era a lei da gravidade, a lei da relatividade geral. Era a lei da gravitação que implicava que o universo era um processo, ou seja, dinâmico. Talvez seja uma questão só de linguagem que a gente está falando aqui. Eu posso dizer que existe uma lei por trás na gravitação que me dá um universo ou estático, sem processo, ou essa mesma lei da gravitação que me dá um universo dinâmico, em processo. Com relação ao Humberto Eco, a ideia não é essa. A ideia é que os físicos não tenham individualismo ao falar sobre o trabalho dele e dos seus colegas. A ideia é que, em qualquer lugar do mundo, nós deveríamos falar o mesmo discurso. Isso é uma catástrofe, porque, obviamente, a vida não é assim, mas há uma estrutura formal que todos nós aceitamos. A interpretação dessas coisas, que não ofende a estrutura das leis, pode ser individualizada. Eu tenho muitas dúvidas que meus colegas físicos ou astrofísicos dariam um seminário semelhante a esse. Não porque é melhor ou pior, é diferente, só por isso. Ele é diferente dos outros. E cada um teria a sua especificidade, mas todos eles
todos nós falaríamos mais ou menos da mesma coisa, pondo ênfase num lugar ou no outro. Então, por isso que eu acho que, embora tenha sentido falar que o discurso é aberto sobre o que a física está me dando, mas há uma coisa que é comum, e essa coisa que é comum é que é chamada as leis físicas que estão por trás do meu discurso, do meu processo. Não sei se eu respondo. Ok, mais alguém? Quer vir aqui? Bom dia, professor. Obrigada pela palestra. Foi muito esclarecedora. Eu preciso só lembrar, ao final o senhor fez uma pergunta. Eu queria que ela tivesse colocado dúvida. Não, esclarecedora, mas eu vou levantar dúvidas agora, tá bom? Esclarecedora sobre certos pontos, mas eu tenho muitas outras dúvidas e eu começo com algumas. Ao fechar a palestra, o senhor chamou a atenção sobre algumas questões e a última questão seria se este processo, se ele teria um sentido teleológico, se poderia ter uma teleologia por aí. E aí eu tenho como pergunta, entender processo como sendo um movimento teleológico não recairia, talvez, também numa outra ideologia, que não mais a do começo, mas a ideologia da finalidade? Eu estou aqui pensando no Francis Bacon, que chama a atenção para o conceito de finalidade como um preconceito que ele precisava derrubar para que a ciência se voltasse para a observação do mundo empírico e se ativesse a essa observação. Então, essa dúvida sobre o aspecto teleológico que talvez pudesse haver no processo, não traria um novo preconceito para a ciência? E aí, uma outra pergunta, se... Posso responder essa pergunta? Tá, porque... Tá bom. Tem uma outra vinculada a essa. Concordo inteiramente com você. Só que a finalidade, segundo os físicos, é o que a gente chama de lei. A lei tem exatamente essa função de impedir qualquer caminho que não seja aqueles prescritos por uma dada lei. Por isso que quando a lei varia com o tempo, cria problemas. Os ingleses montaram o princípio antropomórfico. Antrópico, que é antropomórfico também. Na verdade, que para mim é uma catástrofe, porque primeiro que não explica absolutamente nada e cria uma imagem de que o universo tem alguma coisa a ver com a gente. O que, do ponto de vista do físico, eu não sei se os outros pontos de vista aderem a isso, isso é outro problema. Mas o ponto de vista do físico, nós não podemos aceitar, ou pelo menos não deveríamos aceitar, que nós somos importantes na configuração do universo. Esse é o ponto. Ou seja, acho que o senhor entrou um pouco pela segunda questão, que seria uma inquietação, e como é que eu poderia discernir se toda vez que se busca uma nova compreensão de como o universo ocorre, e por que assim ocorre, a gente corre o risco de introduzir uma ideologia, uma perspectiva antropomórfica e o discernimento ou a demarcação entre o que seria a projeção teórica e se essa projeção teórica de fato descreve a realidade, ou o universo no caso. Então, acho que tem um momento aí em que parece que a linguagem escapa. A teoria pretende descrever o mais precisamente possível os fatos, o universo, e por outro lado, correndo-se o risco de introduzir nessa descrição algo que desfoca a descrição. Mas eu acho que o senhor agora... Aí seria mais um comentário. Deixa eu só fazer um comentário. Os físicos de partículas elementares são muito imaginativos.
E eles geraram um cenário matemático formal no qual tudo que existe é construído através de um formalismo matemático a partir daquilo que não existe. Ou seja, se eu falo desse jeito, sou estranho, mas há um formalismo matemático por trás que, ao representar em linguagem convencional, aparece dessa maneira estranha. Mas não há nada de estranho nisso, porque os matemáticos, os físicos, sabem orquestrar essa ideia, primeiro, do que significa alguma coisa que não existe. Como é que alguma coisa que não existe pode ser operacionalizada, pode ser tocada? Então, você tem toda uma série de discussão que é o nosso problema do dialeto newtoniano. Ou seja, nós estamos, primeiro, tentando montar um cenário do universo que supostamente não se adequa às nossas convenções usuais, e nós tentamos, quando fazemos isso, obviamente nós carregamos toda essa estrutura que está por trás, que somos a nossa sociedade, para montar esse cenário. No século XX, até o final do século XIX, não havia problema, porque a física não tinha entrado em territórios que são territórios catastróficos para o senso comum, que seja lá no interior do microcosmos e lá no macrocosmos. Lá no microcosmos, você tem propriedades que não são convencionais. E também lá no universo tem propriedades que não são convencionais. Então agora eu vou pegar essas propriedades estranhas e traduzir para a minha linguagem do cotidiano. Sou estranho. Então isso é inevitável. Mas de qualquer maneira, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que, eventualmente, tentar ir para a luta e tentar montar um cenário. A ideia é, a todo momento, tem que ser criticado. Essa autocrítica, meu colega, anteontem, me disse uma coisa parecida com aquele colega lá de... Ele soube que eu vim aqui falar para não físicos. Ele disse, cuidado, não vá fazer um suicídio da ciência. Eu digo, não, eu vou falar das coisas que eu acho que são boas e eles são adultos. Eles vão fazer com isso o que eles quiserem. Mas eu não posso chegar aqui e montar um cenário belíssimo, a lá TV Globo, como se o mundo fosse produzido pela Helena Rubinstein, como a TV Globo sempre diz que o mundo é. É só isso. Não tem nada contra a TV Globo, eu só queria que ela acabasse. Também, nem a ver. Te tranquei. Não, só Tem também duas perguntas. A primeira, nessa direção geral que veio até agora, é a respeito ali das duas teorias do universo Paulson, do universo saindo do Big Bang. Pelo que eu entendi, esse universo saindo do Big Bang, nós temos mais ou menos montado atualmente uma física, uma história. Esse universo antes do Big Bang, o seu universo, vamos chamar assim, o Paulson, o que aconteceu antes, esse estaria mais fora ainda do que a cone de luz, esse estaria, pelo que eu pude perceber, juntando com a ideia da literatura dela, juntando com a bifurcação da matemática ali, que é a minha segunda pergunta, é onde estaria essa eventual, vamos chamar de superlei, que iria controlar as leis variáveis que nós conhecemos na física atual. E essa, digamos, superlei poderia estar lá, de uma certa maneira, num local meio que inalcançável, mas que poderia ser, na verdade, aí volta para a bifurcação, milhões de leis seriam possíveis, desde que ela nos trouxesse ao nosso universo. Seriam leis qualquer, que pouco me importa quais seriam, mas certamente seriam mais de uma, e que, se desenvolvendo, elas nos trariam até aqui.
várias seriam possíveis, cada um poderia interpretar a sua maneira. Não sei se foi claro. Obrigado pela pergunta. Eu não quero entrar muito em detalhe para não deixar vocês aborrecidos. Não há uma super-lei por trás, quer dizer, na verdade não se procura uma super-lei. Se houver alguma coisa, seria uma lei de posição. O que acontece aqui, obviamente, todo mundo tem o mesmo procedimento. Qual é o procedimento? É o procedimento de aplicar as leis que conhecemos até nesse momento, não inventar novas leis. Continuar com as leis que conhecemos no laboratório terrestre para ver se é possível montar esse cenário. Até onde podemos entender, exceto em alguns casos, grosso modo, ou seja, a boa parte da estrutura é possível manter as mesmas leis que a gente conhece no laboratório. De qualquer maneira, essa super-lei que você chamou não é uma super-lei. Na verdade, nada mais seria do que quem determina a estrutura do espaço-tempo onde isso acontece. Aquele que determina a estrutura do espaço-tempo, e a gente sabe que na teoria, hoje em dia, quem determina a estrutura do espaço-tempo é a força gravitacional, é quem determina, na verdade, essa modificação das leis da física. Ou seja, não há nada de misterioso nem fora do racional na possibilidade de haver alteração da lei de física. Por outro lado, existe sim uma interpretação sobre esse universo inacabado, mas não há nada de extraordinário, ou seja, não precisamos de inventar novas teorias, não precisamos inventar novas propriedades, porque as que existem são capazes de apresentar um cenário no qual haveria essa variação das leis físicas. E esse cenário é dado pela estrutura do espaço-tempo, que é a estrutura do movimento. Ou seja, nós estamos num movimento que, ao mesmo tempo, é convencional, dentro da rigidez do comportamento de um cientista, mas, ao mesmo tempo, o discurso que sai daí extrapola a interpretação, digamos assim, mental newtoniana que nós temos ainda sobre o mundo. Nós já vimos que, muito bem, chamou atenção a moça que falou sobre a teologia. Desculpe, eu te falei moça, não sei o nome, né? Juliana. Falou muito bem sobre exatamente essa questão da teologia. Isso não é uma necessidade dentro da ciência. Eu falei aquilo porque já existe no passado essa ideia do princípio antrópico, então, consequentemente, pessoas começaram a pensar coisas semelhantes, mas não há necessidade disso. Nós não precisamos disso, mais ou menos como diria o Newton, não preciso dessa hipótese, né? Não preciso dessa hipótese de que tem, assim como não preciso da hipótese de que o universo construído em cima de teorias não lineares, como é o caso da estrutura do espaço-tempo, não precisa de um agente externo para existir, o que é perigoso, mas ainda bem que não tem fogueira, tem a TV Globo, né? Ou seja, processos não lineares podem existir sem ter fontes externa. Então, o nosso universo pode ser um exemplo disso. Ou seja, ele pode ter sido autocriado. O que, de uma certa maneira, não me causa nem bem-estar, nem mal-estar. Porque, obviamente, vamos ser claros. Por várias razões, hoje em dia, há muita especulação, principalmente na mídia, sobre possibilidades de estruturas no universo ou coisa parecida. Vamos deixar bem claro, pode ter existido outros universos sem contato com o nosso, pode existir outros no futuro, mas isso não faz parte do nosso conhecimento científico, faz parte de outro tipo de conhecimento. A ciência tem que tratar desse universo que existe. Se isso é uma limitação que se impôs lá atrás e que nós mantemos, é uma limitação, acho que positiva, acho que ela não cria problemas, porque
o número de possibilidades de universos compossíveis que eu posso imaginar é um transfinito. Não posso nem sequer imaginar quantos universos teria. Então, já é suficientemente amplo e cheio de interrogações esse nosso universo para imaginar outros eventuais universos que têm outro tipo de comportamento que não o nosso. E a segunda pergunta ainda, que é bem mais fácil, eu acho que eu respondo rapidinho. É sobre a liberdade. Pelo que eu entendi, na mecânica clássica, para supor a liberdade de um corpo, teria que se supor que ele é único, que a gravitação, de qualquer maneira, dos outros corpos todos agiriam de alguma maneira sobre ele, jamais seria livre. Não é possível, dentro do escopo newtoniano, você imaginar um corpo livre, a menos que não tenha mais nada no universo, porque senão, de alguma maneira, a gravitação ia chegar nele. Na relatividade, o que eu não entendi bem, que é possível, sem imaginar que não existe mais nada, criar uma métrica específica que faz com que o corpo seja livre. Isso que não ficou muito claro para mim. Deixa eu só falar, vou só falar a primeira parte, não vou falar a segunda, que é muito técnica. Na verdade, esse foi o grande salto da relatividade geral do Einstein. A gravitação não é uma força estrito sensu como todas as outras. O que o Einstein argumentou é que, localmente, eu posso sempre eliminar a força gravitacional. Ou seja, todo corpo, contrariamente a essa visão newtoniana que você acabou de falar, todo corpo, mesmo atuado nesse ponto por uma força chamada gravitação, ela pode ser entendida como livre. E a razão tem a ver com o fato de que o cenário montado tem a ver com o Einstein mostrou. Obviamente, essa caneta cai e a gente interpreta esse fato como newtonianamente a Terra atraiu. E como o campo gravitacional da Terra é fraco, essa interpretação newtoniana vale em tudo. Mas o que o Einstein pensou é que quando o campo for muito intenso, essa interpretação é ingênua e não satisfaz os dados observacionais. Então, o que ele diz é que o espaço-tempo, onde são colocados os corpos, é que é atuado, não o corpo. Eu vou mexer na folha de papel. Ao mexer na folha de papel, a caneta sai do seu lugar. Isso é trivial, mas é exatamente a ideia que está por trás do que o Einstein diz. Não há uma força sobre o corpo. A ação é sobre a estrutura chamada espaço-tempo. Então, é mudando a geometria do espaço-tempo, isso aqui é o espaço-tempo, é que eu faço aquilo que a gente chama de força. Por que eu não vejo isso no cotidiano? Por que eu não vejo o espaço-tempo se mexer, se modificar? Exatamente por essa razão é que o campo gravitacional terrestre é fraco. Pela mesma razão, eu não vejo nada disso que ia acontecer na Terra, e é por isso que a gente não pode nunca voltar ao passado na Terra, porque o campo gravitacional é fraco. Então, na verdade, quem determina a estrutura causal do mundo, a estrutura geométrica do mundo, é a gravitação, mas a gravitação não é uma força como as outras. E é por isso que, embora a gravitação resolvesse o problema da gravidade, ela não resolvia os outros problemas das outras forças. Mas são detalhes mais técnicos que eu acho melhor deixar para outro lugar. A gente vai falar muito bom. Professor, agora eu fiquei esclarecido mais ainda. Uma pergunta a mais só. Sim.